Novela O Clone, capítulo 137, terça-feira, dia 12 de abril de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que a gente colocar um vídeo aqui no YouTube, o YouTube vai notificar você aí no seu celular, no seu computador e no seu tablet. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela, que o Lucas já viu seu clone, né, o Léo, e que vai ter o desenrolar da história, o que vai acontecer com a Albieri, o que vai acontecer com Jade, com quem ela vai ficar no final. Muitas pessoas já sabem, então se você sabe, põe aí nos comentários. Se você não sabe, acompanha aqui no canal C Pra Trás Falhou. Comente também o personagem que vocês mais gostam e eu quero muito saber de onde você assiste a novela. Então comente aqui a cidade e o estado de onde você assiste. Vamos lá? Léo encara Lucas e corre. Lucas vai atrás e pensa em Diogo. Depois ele toca em Léo e fala que é ele. Léo ri e diz que não vai ficar igual a ele e que só veio se despedir de Dalva. Léo tenta sair, mas Lucas diz para ele ficar. Na cena seguinte, Zoraide fala que tem uma tempestade chegando e que quando o passado olhar para o futuro, ela, Jade, vai ser o espelho deles. Jade diz que só fica mais confusa e sai. Zoraide vai atrás e diz que nunca mais vai ler a borra para ela. Na outra cena, Léo diz que ele não manda nele, mas Lucas grita que ele é um clone. Léo fala que ele é gente e não um robô, mas Lucas grita para ele olhar para o futuro dele e diz que é assim que ele vai estar com 40 anos. Léo sai correndo e Lucas fica pensativo. Na cena seguinte, Xande mostra para Miro que Mel levou tudo. Miro diz que a família de Mel tem que pagar por tudo e chama para irem na casa de Mel. Na outra cena, Mel é internada e Maísa chora. Na cena seguinte, Thelminha fica impressionada ao saber que Mel vendeu tudo. Depois conta para Lidiane. Lidiane lembra de Tavinho e liga para ele. Tavinho atende e diz que está conversando com Lobato sobre alguns casos. Depois ele desliga e fala para Lobato que acha melhor eles assinarem um processo junto para ser mais justo. Mas Lobato fala que é pior, porque vão dizer que ele, Tavinho, é tão bom que teve pena dele, Lobato, e deixou assinar o processo junto. Na outra cena, Lucas olha as fotos dele e conta para Dalva que viu o clone. Depois desabafa com ela e diz que não fez nada do que queria fazer quando era jovem. Na cena seguinte, o médico manda Maísa ir para casa e diz que Mel vai dormir. Na cena seguinte, Xande chega e Dalva conta que Mel foi internada. Lá fora, ele conta para Miro e diz que nem teve coragem de falar sobre os móveis. Na outra cena, Léo pega um ônibus. A cena vai para Maísa andando pela praça e lembra de Mel pequena. A cena volta para a mãe de uma dependente falando como sofreu ao ver a filha viciada e como foi difícil passar por tudo isso. Na cena seguinte, Maísa chega em casa e Leônidas a abraça. Então Maísa conta que não sabe quanto tempo Mel vai ficar internada. Na cena seguinte, Clarice chega com Roger e ele fala que já sabe até o roteiro que vão fazer com Paris. Depois eles se despedem e ele sai. Clarice vai pro quarto e lá vê Nando e Regininha na cama dela. Clarice fica doida e coloca eles para fora do quarto dela e briga com Nando que isso é falta de respeito e pergunta sobre o relógio e fala que sabe que ele não voltou para a banda. Mas Nando nem dá ideia e deita no sofá para dormir, enquanto Regininha come pão que Clarice trouxe. Na cena seguinte, Escobar fala com a Alicinha no telefone e Júlio diz que a Anitta, para ela não contar para ele sobre o caso de Alicinha, mas a Anitta fala que não conseguiu se segurar. A cena vai para Escobar conversando com o Júlio que está sem graça com a Anitta e que a Alicinha sacou na hora que foi a Anitta que inventou que ela estava com outro. Depois conta que decidiu esperar mais para passar o apartamento para o nome do Nando. E Júlio aconselha a passar para o nome dele então.
Nesse momento, Anitta chega e chama Júlio para falar com Albieri. Na cena seguinte, Albieri fala sobre o clone que está para nascer e Júlio conta que Simone vai indicar ele, Júlio, como testemunha. Na outra cena, Simone fala que não pode deixar passar e se surpreende com a atitude de Edna, porque ela era tão contra a clonagem, mas para defender o Albieri, né? Edna tenta se explicar e se justificar e diz que Albieri é um gênio. Simone fala que ela tem pensamentos próprios e não vai mudar de ideia por causa de Albieri. Edna sai falando que se decepciona com as pessoas. Na cena seguinte, Dona Jura pergunta por que Xande não trouxe a cadeira dela. Xande fala que depois ele pega. Lá fora, Ligeiro fala que Ivete quer mandar uma mensagem para um rico da Zona Sul. A cena vai para Ivete falando que vai mandar uma mensagem para Leônidas e que ele vai adorar. A cena vai para Raposão falando que está animado. Nesse momento, Odete e Carla passam e Gasolina zoa. Amin vê e pergunta para Mohamed se Carla vai arder no mármore do inferno porque está grávida sem ter casado. E Mohamed diz que sim. Na outra cena, Xande liga para Dalva e pede notícias de Mel e o endereço da clínica para ele ver Mel. Dalva desliga e conversa com Luca, mas ele logo sai. A cena vai para Lucas chegando na casa de Deusa. Deusa fala que Léo foi para o Marrocos e fala que Léo adora o deserto. Dona Mocinha diz que fica nervosa olhando para Lucas e Deusa fala que ela também. Lucas pensa que elas acham que ele é uma cópia e pede para ver o quarto do Léo. Lá, ele olha as coisas de Léo e lembra que ele era muito parecido. Então Deusa fala que o pai dele já entrou com um advogado e avisa que ela também tem um advogado. Nesse momento, Lucas vê o véu e Deusa conta que o Léo adora aquele véu e fala que vai casar com uma mulher desse véu. A cena vai para Léo andando pelas ruas do Marrocos. Na cena seguinte, Sidi Ali fala para lá palavras do Alcorão. Zoraide vai chamar Jade para ouvir, mas ela diz que o coração dela está apertado. Na outra cena, Léo continua andando pelas ruas. A cena vai para Sumai e Abdu no mercado. Abdu vê Léo e acha que é Lucas e o chama e Léo acena para ele. Abdu vai direto para a casa de Sidi Ali e conta para ele que acabou de ver o Lucas na Medina e que ele estava muito novo, parecia um garoto. Jade escuta e fica sem reação. Ela entra. Então Abdu e Sidi Ali discutem sobre o que Sidi Ali deveria fazer. No quarto, Jade fica pensativa. Na outra cena, Said se despede de todos e Radija conta para Samira que ele vai trazer Jade. Samira conta que beijou Zé Roberto. A cena vai para Rania pressionando Said para dizer onde vai se hospedar. Said desconversa e sai. Lá dentro, Rania reclama e Nazira fala que conhece Said e que ele adora correr atrás de Odalisca. Na outra cena, Maísa vai visitar Mel, que está deitada, sem nenhuma reação. A cena vai para Lobato contando que ele estava entregue às drogas. A cena volta para Maísa chorando e acariciando Mel. Na outra cena, Jade fala que Lucas está mais alegre, vivendo a vida dele, mas que Lucas acabou para ela. Depois, ela viu o clone e pergunta se ele tem a mesma alma, o mesmo coração e os mesmos sentimentos de Lucas. A cena vai para Léo olhando o véu no mercado. Na cena seguinte, Lucas conta para Deusa que também era apaixonado por uma mulher do Marrocos, que se chama Jade. E Deusa fica sem reação. Lucas conta para Deusa que também era apaixonado por uma mulher do Marrocos, que se chama Jade. E Lucas fica pensando que seria outro Lucas e pergunta por que ela, Deusa, está olhando estranho para ele. Deusa olha para Lucas e fala que nunca vai perdoar o Albieri pelo que ele fez. Depois Lucas tenta explicar para Deusa o que é um clone, mas ela não quer nem saber e manda ele embora. Lucas fala que vai manter contato para saber sobre essa viagem do Léo. Depois, Edivaldo fala que só falam do tal do italiano que fez um clone. A cena vai para Dalva, falando para Lucas que Maísa foi ver a Mel. Lucas sobe e a Maísa o abraça e falando que a Mel não é mais a Mel. Depois mostra Lobato falando de como as drogas
destrói até os seus sentidos. Na cena seguinte, Nando chega em casa e Clarice pergunta a Nando onde está o relógio dela. Nando fala que não sabe, mas Clarice fala que só mora eles dois ali, e só pode ter sido ele. Ele tenta fugir, mas Clarice vai atrás dele e cobra o relógio dela que ela demorou muito tempo para pagar. E Nando grita falando que vendeu para cheirar e que ele não tinha o que fazer, que nem ela e nem o pai dele dava mais dinheiro para ele. E ele sente dor porque precisa da droga. E Clarice fica em choque. Na outra cena, Abdu e Cid Ali discutem sobre a televisão. A cena vai para Zoraide falando para Jade que o Lucas faz mal para ela mesmo de longe. Lá fora, Léo avista Abdu saindo e logo o guia o chama para eles seguirem em frente. A cena vai para Zoraide falando que Said a avisou que vai se hospedar ali. Cid Ali então manda Jade não sair de casa para ela não perder a possível oportunidade dela. Na outra cena, Latif e Amina tentam convencer Rania a aceitar Jade de volta, mas ela fala que não aceita e que vai para o Marrocos impedir. Na outra cena, Samira liga para Zé Roberto e diz que vai para a casa do tio, mas quando voltar, ele quer conhecer o pai dela. Samira fala que tá bom, depois desliga e reclama com Radija, e Radija dá a ideia de Zé Roberto se converter para ficar com ela. Na outra cena, Xande fala que veio ver Mel. O médico diz que ela está em crise de abstinência e entra com ele. Depois, mostra depoimentos de dependentes químicos falando como a recuperação foi difícil e cara. A cena volta para Mel pedindo para Xande tirá-la dali. Xande a abraça e diz que vai dar tudo certo. A cena vai para Xande contando tudo para Thelminha e que Mel está revoltada com todo mundo. Na outra cena, Mustafa briga com Noêmia de novo por ela fazer massagem na praia. Noêmia não dá nem ideia para ele e sai. Então Mohamed dá um ultimato em Mustafa e manda ele devolver Noêmia, mas Mustafa pede para ele ter calma. Na outra cena, Tião explica o atraso dele e mostra para todos os discursos que ele fez para o carro de mensagem. Na outra cena, Ivete mostra a mensagem que escolheu para Leônidas. Nesse momento, Lucas chega e conta que viu Léo e quer saber como ele era quando tinha 20 anos. Ivete diz que ele era romântico e sonhador e fala que Leônidas os obrigavam a fazer o que ele queria. Leônidas conta que Diogo gostava. Na cena seguinte, Leônidas conta que vai reivindicar a paternidade de Léo e que ele, Albieri, é a testemunha, e conta que quer o nome dele e de Celina na certidão. Na outra cena, Dona Jura recebe a lista de imóveis e questiona o Xande, achando que ele quer se mudar. Na cena seguinte, Said chega e Karima corre para chamar Jade. Cid Ali recebe Said com muita alegria e nesse momento Jade chega na sala e sorri para Said. E assim termina o capítulo 137 de O Clone. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Deixe o seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual personagem vocês mais gostam de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.